Olá, caros ouvintes. Obrigada mais uma vez pela audiência. Estamos aqui de 15 em 15 dias com vocês e eu quero hoje apresentar para vocês. Eu trouxe pessoalmente uma visita super importante, um convidado, e antes de passar para vocês essa surpresa, eu quero uma pessoa que tem muita experiência sobre o assunto que a gente vai falar hoje, no nosso quarto videocast. Hoje nós estamos no quarto videocast. E antes de eu começar a falar sobre ele, eu queria, por favor, quem não nos conhece, se inscreva no nosso canal, dá aquele famoso joinha, tudo que vocês quiserem saber sobre esse nosso videocast vai estar aqui na descrição do nosso canal. Eu conto com esse compartilhamento de vocês para com as pessoas que trabalham com vocês, para quem se interessa sobre o assunto de ESG, que é justamente para que a gente possa crescer o nosso canal, entendeu? Quanto mais a gente distribui essa informação, mais a gente consegue trazer para vocês coisas mais interessantes a cada 15 dias, entendeu? Para quem não me conhece, tenho que me apresentar, né, gente? Meu nome é Maria Cecília Tinoco, eu sou diretora de ESG da empresa Ellen Duxus, entendeu? Nós estamos aqui para trazer para vocês conhecimentos importantes e que vão fazer parte do dia a dia de vocês aqui no nosso canal sobre ESG, que é ambiental, social e governança. É uma sigla em inglês que quer dizer Environment, Social, Governance. E para quem está sentindo falta também, eu quero dizer o seguinte: vocês já viram que hoje a minha xará não está aqui? Hoje eu não trouxe a minha xará junto comigo, a Maria Cecília Piccoli. Eu não trouxe ela comigo porque ela está fazendo um treinamento, entendeu, na Associação Brasileira de Normas Técnicas e não vai poder estar aqui presente com vocês hoje. Mas isso daí é para vocês verem que nós estamos preocupados em cada dia melhorar os nossos conhecimentos para que a gente possa passar para vocês coisas que realmente são relevantes e que são boas para o dia a dia de vocês. Então, para a gente começar, como eu sempre faço, já me apresentei. Antes de apresentar para vocês o nosso convidado, que hoje está aqui presente, eu trouxe ele do Rio de Janeiro para vir aqui presencialmente falar com vocês e responder algumas perguntas. Para quem não sabe como funciona o formato do nosso videocast, é sempre assim: a gente traz um convidado que é especialista na área, óbvio, né? E nós fazemos algumas perguntas para ele e ele nos responde, entendeu? Trazendo justamente a bagagem que ele tem sobre o assunto e, enfim, respondendo para vocês todas as perguntas e todas as dúvidas que vocês têm frequentemente. Hoje, o tema do nosso videocast, do nosso quarto videocast, é sobre duas normas técnicas globais, entendeu? Que elas vão influenciar consideravelmente nos reportes de vocês sobre os índices e métricas e sobre as metas que vocês terão que reportar a cada ano, entendeu? Nos relatórios de vocês e que são importantes para o nosso investidor, que é a IFRS S1 e S2. São duas normas globais que estão regendo esses reportes, entendeu? Dos índices e da parte que vocês precisam declarar, porque segue a obrigatoriedade da CVM 193. E essa CVM traz justamente que é uma resolução do Conselho Monetária Nacional. Conselho de Valores Monetários Nacional, entendeu? Que ele simplesmente vai obrigar a gente, a todas as organizações, a publicar mensalmente. Primeiro começou com as empresas de capital aberto e depois vai virar efeito cascata para todas as outras
Essa é a expectativa que a gente tem. Entendeu? Mas antes de começar a falar sobre a IFRS S1 e S2, eu quero, obviamente, como eu faço sempre, entendeu? Apresentar para vocês o mini bio do nosso convidado, Carlos Camargo, especialista, e ele foi... Gente, olha só, hoje vai ter sorteio, ele é o autor do livro IFRS S1 e S2. Esse livro aqui, gente, é o único livro que nós temos hoje em língua portuguesa sobre essas duas normas internacionais, globais, né? Enfim, que vão ajudar vocês, com certeza absoluta, a entender melhor esse conteúdo. Esse livro foi muito bem escrito, entendeu? O Carlos, o autor, ele tem uma enorme experiência, ele é conselheiro também de várias empresas. Enfim, ele tem uma enorme experiência para trazer para vocês os cases que ele trouxe aqui. E hoje a gente vai falar um deles, tá? Mas olha só, antes que eu estrague a surpresa e antes que eu apresente para vocês o autor desse livro, tá? Que já está aí nas livrarias e também na Amazon sendo vendido, eu quero que vocês, e também antes de falar para vocês, vocês sabem, como já é padrão, já não é o primeiro livro que a gente está sorteando aqui, a gente vai sortear 5 livros, eles já estão aqui, entendeu? E o seguinte, esse livro aqui, para você ter o privilégio de ganhar, você vai ter que assistir o nosso videocast até o final. Não esquece que aqui na descrição vai ter o forms para vocês se inscreverem, até mesmo para a gente poder ter contato com vocês, para a gente saber quem vai ser o ganhador, entendeu? Só vai ganhar, só vai concorrer o livro quem se inscrever no nosso canal e quem preencher o forms para que a gente poder depois entregar o livro, né? Fazer o sorteio e entregar o livro. Vocês já sabem qual é a modalidade, para quem não sabe, no final a gente faz um sorteio, entendeu? Público, que está aberto e que a gente pode passar para vocês. Então, rapidamente, deixa eu passar aqui, antes de passar a palavra para o professor Carlos Camargo, eu vou colocar para vocês o mini bio dele, tá? Ele é mestre em sistemas de gestão pela Universidade Federal Fluminense, que é a UF, tá? Ele é especialista em engenharia de petróleo pela Unisa, gerenciamento de crises pela UGF, avaliação de risco pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem especialidade em gerenciamento de segurança pelo Conselho Britânico, Inglaterra. Ele já foi oficial da Marinha Mercante, tá? Comandante de navios, para você ver o grau de responsabilidade que ele sempre teve. Então, eu acho que ele vai trazer bastante informações para vocês no livro que ele escreveu. Ele tem 23 anos de experiência atuando no setor naval, offshore, mineração, com passagem por grandes organizações, tá? Como Petrobras, Halliburton, Maersk, DuPont e o Ministério do Meio Ambiente. Olha só, para vocês verem, eu só trago gente de gabarito para vocês, hein? Para justamente esclarecer para vocês as dúvidas que vocês têm. Atualmente, na área de ESG, e ele é autor desse livro, tá? IFRS S1 e S2, construindo projetos resilientes, lucrativos e sustentáveis, tá? É da editora Academia de Líderes do Brasil, tá? Quem editou o livro, e tá aqui prontinho para vocês, tá bom? E agora, como eu já não vou mais enrolar, vou falar para vocês, entendeu? Tá aqui com a gente, muito obrigado, meu amigo. Prazer estar aqui. Carlos Camargo, deixo com você para você se apresentar para os nossos telespectadores, entendeu? Dar a sua saudação para eles aqui, entendeu? Obrigada, meu amigo, antes de tudo, por você ter vindo nos prestigiar aqui pessoalmente, hein, gente? Pessoalmente, ele está aqui conosco. É um prazer estar aqui, não tive como não aceitar esse convite. Cecília já colocou aí o currículo todo. Tive um prazer muito grande de escrever o livro, uma dificuldade também enorme, e motivado principalmente pelas
dúvidas que eu tinha e tenho ainda, né? Cada vez que a gente lê tem mais dúvidas, e eu acho que isso pode facilitar um pouco o entendimento de quem está ainda começando nesse processo. Então, esse é um livro para quem está começando no processo, para aqueles que precisam de alguns cases, sejam eles hipotéticos ou não, mas que tenham dados que possam orientar de como proceder nesse processo. Tudo isso ainda é muito novo. O primeiro relatório obrigatório vai ser demandado no ano que vem, para todas as empresas de capital aberto, relativos ao ano base desse ano, 26. Um desafio monstruoso, porque essas novas normas demandam outputs, né, saídas de processo que precisam ser alterados. Então, não se trata meramente de mudar a coleta do indicador. É muito mais de alterar o processo dentro de uma métrica, dentro de uma metodologia diferenciada. Então, não tenho certeza, esse vai ser o grande desafio para as corporações nos próximos anos, na evolução que isso vai demandar. Meu amigo, a gente tem muito trabalho pela frente, né? Sim, não tenha dúvida. Bastante. Apesar de ser tudo muito novo, enfim, é um cenário ainda que a gente está trabalhando e as pessoas que têm já alguma experiência nesse assunto, todos nós estamos aprendendo junto com vocês, uns um pouco mais, com um pouco mais de bagagem, outros começando agora. Mesmo sendo novo para todo mundo, já tem legislações e resoluções, né, que vão realmente fazer com que esse setor cresça, com que essas obrigações cresçam cada dia mais, né, Carlos? Não O que tenha você dúvida. vê? Para você que está nos assistindo, se você faz parte de uma organização listada em bolsa, né, de capital aberto, SA, obrigatório. Não tem outra opção, tem que fazer. Se você trabalha no terceiro setor, se você trabalha numa prestadora de serviço, se você está, de alguma forma, prestando serviço para essas grandes empresas, você está na cadeia produtiva dela também. Então, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, Vai ser tomara que exigido, seja né? mais cedo, será exigido. Então, nada melhor do que você largar na frente. Então, por exemplo, dados do CDP, né, do Carbon Disclosure Project, no Brasil, se não me engano, tem menos de 60% das empresas terceirizadas que fornecem dados completos, escopo 1, 2 e 3. Sério? É. O percentual está tão baixo, né, ainda, né? Porque é uma dificuldade, principalmente o escopo 3, de você tratar quanto a isso. Como muitas das vezes não é obrigatório, então coloca-se 1 e 2 e deixa o 3 um pouquinho de lado. Cada vez mais o investidor, principalmente o europeu, teve uma mudança agora considerável do investidor americano por conta de política de Estado, mas a Europa e a Ásia ainda mantêm essa mesma pegada. E como a gente está entrando agora no mercado comum europeu, com a assinatura do tratado, essa retórica vai ser demandada para ontem. Então, isso vai acontecer, não. Já está acontecendo. Então, se você é prestador de serviço, a recomendação é comece logo. Por exemplo, que você tenha um relatório um inventário de gases do efeito estufa, por mais simples que seja. Por quê? Quando a empresa que você presta serviço tiver que elaborar o relatório dela, se ela tiver um prestador de serviço, você, já tendo mapeado as suas emissões, o dado que ela vai passar para a matriz, o dado que ela vai colocar no inventário, ele se torna mais preciso. Isso dá a ela uma representatividade muito maior. E você, uma visibilidade maior ainda dentro da organização. Então, a composição, preço e técnica, ela vai se ajustar dessa forma. Tá, deixa eu começar com uma pergunta que é uma dúvida de todo mundo. Por que o IFRS S1 e S2 agora? E qual vai ser? O que você tá visionando aí para o futuro dessas duas normas técnicas? Uma trata, a S1 trata das diretrizes gerais e a S2 trata do clima, né? As mudanças climáticas. Me dá um cenário aí, Por o que que você agora? vê? Né? Por que agora? O nosso mundo é movido basicamente pelo capital. O capitalismo hoje é a grande força motriz desse processo
Negar isso é negar que a Terra é redonda. Dentro desse aspecto, tem muito dinheiro no mundo hoje para se investir. De uma forma geral, são trilhões e trilhões e trilhões de dólares. O problema é o risco do crédito, aonde vai ser colocado esse investimento. Então, cada vez mais o investidor precisa de mais informações mais detalhadas para que, ao tomar o risco, ele possa ficar mais tranquilo, vamos dizer assim, aonde ele aportou o risco. O que a gente quer dizer quando tomar risco? Eu vou te dar um exemplo. Quando você faz o seguro do teu carro, você faz o seguro do carro, o teu seguro vai depender de onde você mora, se você guarda o carro na garagem, se fica do lado de fora e tudo mais. E aí o teu corretor vai perguntar assim, você quer que inclua vidros e retrovisor? Aí você vai falar, não. Quanto que eu tenho que pagar por mês a mais? R$50. 50 vezes 12, eu estou falando aí de R$600 a mais. Não, eu não quero. Por quê? Um retrovisor custa, estou chutando aqui, não sei se o valor é esse, R$100 e o vidro 150. Então, Não compensou, né? Eu vou assumir o risco. Se quebrar, eu vou pagar, que ainda é mais barato. Por outro lado, vai ter aquela pessoa que vai falar assim, não, apesar de ser barato, eu não quero ter o trabalho de ir cotar, de tal, eu já vou botar no seguro, eu só levo na oficina, o cara vai trocar, eu pego no mesmo dia e vou embora. Pela comodidade só? Pela comodidade, pela praticidade. Então, o risco, eu não quero assumir esse risco, eu vou pagar. Ou eu quero assumir e vou pagar, vou ter o meu tempo despendido para poder resolver esse problema. Isso é assumir risco. Como dizem que tempo é dinheiro, às vezes vale a pena entre você ficar adiando o seu problema ou você ficar... porque não tem tempo, né? Exatamente. E isso daí, às vezes, ser para você um problema ou o tempo que você vai dispor, te custa mais do que o retrovisor, mais de R$600, exatamente. Às vezes vale a pena. Tudo é questão de mensurar. Eu vi até que você escreveu aqui no seu... assunção de risco. É exatamente isso. Assumir o risco e ver isso como oportunidade, porque às vezes o risco é uma oportunidade, exatamente. Não é isso, Carlos? É isso aí. Vou salvar esse dinheiro, não vou gastar R$600 e vou aplicar em outra coisa. Pode ser que nunca quebre o vidro, pode ser que todo mês você tenha no engarrafamento o motoqueiro passando e quebrando o seu retrovisor e você vai gastar mais de R$1.000 por mês, por ano. Valeu a pena. Aí vai valer a pena o outro. Enfim, e aí, gente, importante, não tem certo e errado nesse processo. E também não tem uma receita de bolo, né? Não. 100%? Não tem. O que tem é qual é a sua realidade e o que você quer. Então, a partir do momento que você, o investidor, ele sempre quer o menor risco e o maior rendimento. Essa é a retórica. E o que tem acontecido hoje? O valuation que se faz das empresas, até então, era feito somente na questão no viés comercial e no viés financeiro. Quanto você tem de ativo, quantos processos você tem, quanto de multa você tem a pagar, processo trabalhista, e a empresa era avaliada em cima disso. A questão ambiental e social deixada de lado. Com o passar do tempo, foi se vendo que essa questão ela era tão ou muito mais importante que a outra. Às vezes os custos são maiores, Você comprava uma empresa barata, mas ela tinha uma dívida gigantesca com o sindicato, por exemplo. Ou multas enormes. Ou a vizinhança tinha uma reclamação enorme dela quanto a emissões de efluentes, ou o que quer que seja. Então, assim, essa avaliação passou a fazer parte desse processo. Só que essa avaliação é subjetiva demais. As métricas, por mais que estejam sendo desenvolvidas, elas são muito subjetivas. Então, foram se criando protocolos durante o passar das décadas e até mesmo dos séculos. Por exemplo, nos Estados Unidos, na década de 70, o governo americano percebeu que a população negra tinha as menores oportunidades de financiamento. Então, eles obrigaram, se não me engano, é Bank Act, o nome da década de 70, que todos os bancos nos Estados Unidos oferecessem crédito para quem mora nas vizinhanças que fossem negros, para que tivessem acesso ao crédito. Então, essa questão de responsabilidade social, isso começa lá na Igreja Metodista, lá atrás, se a gente quiser, pode até voltar na Bíblia, na época de Abraão, mas vamos pegar de 300 anos para cá, então na chegada dos peregrinos nos Estados Unidos com a Igreja Metodista, que foi estabelecido o seguinte: nós da Igreja não podemos fazer negócio
fora da razoabilidade tal, tal, tal. Qual seja, não trabalhamos com contrabandistas, não negociamos com quem trabalha com jogo e prostituição e drogas e o que quer que seja. Então, estipulou-se uma forma de fazer negócio. Ali começava o Então o embrião desse negócio já processo. vem lá de Já vem trás, de né? muito tempo O atrás. mensurar os riscos e Já oportunidades vem está lá de já trás. vem de muito tempo. A Security Exchange Commission, por exemplo, que é a CVM americana, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, lá é a Security Exchange Commission, desde a década de 60, então eu estou falando aí de 40, 66 anos atrás, ela já recomendava que o investidor americano prestasse atenção nas questões ambientais e sociais na hora de comprar stock market, né? Comprar ações na bolsa. Então, é uma preocupação que ele já tem há mais de 60 anos. E isso é novo para nós no Brasil. Então, nós já temos um déficit nesse processo. Então, essa ideia vem evoluindo, evoluindo, evoluindo. Chegamos ao ano de 2004, para a gente poder encurtar aqui. Um pouquinho antes, houve a publicação do livro Cannibals with Forks, Canibais com Garfo, né? Do John Elkins, que foi o primeiro da história do Triple Bottom Line, que criou-se essa primeira ideia. Isso evolui com o passar dos anos. E a gente chega em 2004, a famosa reunião presidida pelo Kofi Annan, patrocinada pelo Ministério de Relações Exteriores da Suíça, Kofi Annan, com mais de 50 empresários, que gerou o famoso ESG, que na verdade é o Who Care Wins, né? Quem se preocupa vai ganha. Que era basicamente as grandes corporações estabelecendo protocolos de mensuração. Então, o ESG nasce inicialmente como que eu vou aferir o risco das empresas que eu vou comprar. Passou assim, eu acho que do escopo da Triple Bottom Line, né, que era só ambiental, social e econômico, John Elkington, do John Elkington, e passou para o desafio do Kofi Annan sobre introduzir governança também nessa questão, não é? Você fala aqui sobre isso também, sobre a governança. Porque a governança nada mais é do que compliance, né, que é segmento de regulação, né, e normas técnicas, mas também fazer um bom procedimento. Eu acho que organizar a casa tem tudo a ver, não tem? Todo mundo tem um pouco de governante em si, né? Uns mais, outros menos. Normalmente, na nossa casa, quem faz a governança normalmente é a mulher, que é muito mais detalhista. Então, ela cuida do livro caixa, ela que sabe das entradas e saídas, está gastando muito no cartão de crédito e tudo mais. Ela sabe fazer levantamento de preço, de custo. Ela tem essa rastreabilidade lá anotadinha no caderninho dela. Numa empresa é um pouquinho diferente, mas o conceito é basicamente o mesmo. A governança, ela permite você entender perfeitamente os processos, estabelecido quem faz o quê, quando e como e o que vai entregar. Então, isso fica muito claro nesse processo, é possível você fazer a rastreabilidade dos dados. Então, quando uma empresa publica um relatório de sustentabilidade e diz lá que ela atende 40 crianças com bolsas, com escola, e faz o reciclo de água de tantas toneladas métricas, ou litros, seja a métrica que ela vai utilizar por dia, por mês ou por ano, ela fica suscetível a alguém pegar o telefone, ligar e falar: eu estou indo aí, eu quero ver os seus registros. Você não precisa ser funcionário dessa empresa, você não precisa ter ações dela, você é uma pessoa da sociedade, um cidadão que quer conferir aqueles dados. E aí é que a gente começa a ter problemas. O direito ao acesso à informação, né? Isso a gente começa a ter problemas, às vezes, com o famoso greenwash, que às vezes não é nem maldade, não é nem intencional você colocar informações equivocadas. Ou, na verdade, não só intencional. Você acaba colocando de informações que você não tem controle. E aí você diz que recicla 40 toneladas de papel e quando você vai olhar efetivamente os dados, é 23. Entendeu? Então, assim, foi má fé ou foi um erro de processo? Se não tem um histórico, é difícil você estabelecer. Para uma trilha de auditoria, os dados não ficam auditáveis. É isso que o IFRS SU e S2, essas duas normas globais, estão trazendo justamente essas diretrizes de como é que vai ser a rastreabilidade dessas informações
entendeu? Como é que vai ser o reporte dessas informações para garantir veracidade aos investidores, não é isso, Carlos? Fala, professor. Começa bem por aí mesmo. Eu tive o cuidado de colocar no livro as coisas bem, bem iniciais e eu fiquei surpreso com muito que eu li, que eu aprendi também. De novo, a gente não sabe tudo. Uma das coisas que me chamou bastante atenção é que ele estabelece que a informação que você vai colocar seja relevante. Pode parecer uma coisa abstrata, mas não é. Relevante quer dizer o seguinte, não é para mim, é para a corporação. Então, se você é uma empresa que aluga carros, por exemplo, não vou falar aqui o nome de uma empresa porque a gente não recebe patrocínio para isso, Não, né? não. Mas imagina a empresa A, que trabalha com aluguel de carros, né? Uma coisa relevante de dados para ela reportar, dentre outras, certamente é o uso da água. Com certeza. E se ela não coloca isso no relatório dela, agora pela nova norma, fica uma coisa discrepante, porque a norma não diz qual item você tem que colocar, mas diz quais itens o conceito precisa ser utilizado. Então, para aquela empresa, esse dado é relevante. É o que a gente fala no ESG, que não está morto, embora alguns digam que esteja, não está, isso é um grande erro. Eu acho que A fala. gente vai comentar sabe por quê? sobre isso. A gente vai comentar sobre isso. Sabe por que eu acho que fala, Carlos? Todo mundo acha que o ESG é uma moda, passou, não tem nada a ver. E pelo contrário, hein, gente, está cada dia ficando mais rigoroso e mais difícil para as empresas se adequarem a esse novo formato de trabalho. O ESG é um modus operandi do século XXI. Isso não vai mudar. Não vai mudar. Aconteça o que acontecer, Eu acho que é falta você de não tem mais informação, volta. não é não? Falta de conhecimento sobre na verdade, o assunto. o ESG ficou com uma pecha muito grande de ser uma ideologia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O ESG não tem certificação para ESG, outra coisa importante também, porque o ESG é para avaliação de risco de mercado. Ponto. Ele é isso. Essa é a grande ferramenta. Derivou-se outros processos desse, beleza, ok. Mas a essência dele é responder duas perguntas que o investidor faz quando vai investir numa empresa. Primeiro, quais são os riscos desta operação, desse negócio? E segundo, como esses riscos estão mensurados? Ele só vai fazer essas duas perguntas. É o básico. Claro. É isso que ele quer saber. O investimento. A partir daí, tudo vai acontecer. Então, Por isso ele que não a transparência preocupado, é tão importante. ele não está preocupado se são 5 riscos, 6, 8 ou 10. Ele quer saber o seguinte, você os tem identificado? Tem. Então, foi feito um trabalho de gestão de risco, minimamente você tem. Ele está mitigado? Aí você vai comprovar que está. Nisso, você comprova que você tem uma política de riscos, você tem uma matriz de materialidade, você tem conceitos de razoabilidade de risco, se ele é tolerável, intolerável, seja qual conceito você usa, o conceito ALARP em inglês, ou outro conceito qualquer, não tem problema. Tudo isso, dentro dessas duas perguntas, do que você vai responder, ele vai entender. E daí ele vai saber se vai botar 10, 20, 30 milhões ou não vai botar nada. E se você for transparente, se a empresa é transparente, né, Carlos? Eu vejo o seguinte também, você define metas para melhoria dos seus erros. Você mitigou, né, os erros e você define nos seus reportes meta de melhoria. Isso é o famoso PDCA, melhoria contínua aí do fica, processo. o cara fica naquela, não, mas eu não vou botar, por exemplo, que teve 5 invasões hackers no meu sistema. Porra, você é uma instituição pública, né? Vamos dar um exemplo de um banco. É esperado que você tenha X ataques por mês, por dia, por ano. E aí você reporta que não tem nenhum ataque, tem alguma coisa errada. Ou você tem um sistema... Nenhum, nem precisa saber muito sobre o assunto. Ou você tem um sistema sensacional que os chineses e os russos ainda não descobriram, ou tem alguma coisa errada nessa informação. Reportar que você teve tantos ataques não diminui a sua capacidade, a sua resiliência, a sua robustez da proteção dos seus dados. Diz o seguinte, você, como todos os outros, sofre ataques hackers. A questão é, o que acontece depois desse ataque? Qual é a taxa de sucesso que o hacker tem? Qual é a eficiência do teu sistema de defesa? Quais são as fraquezas que você identificou que você corrigiu? É isso que vai dar robustez na informação que o investidor quer entender. Gente, entenda, o investidor ele pode não conhecer a fundo as operações de uma siderúrgica, de uma mineradora, de uma empresa de transatlântico de navios,
de uma empresa de fabricação de armas de defesa, mas ele entende de risco. Então, se ele perceber de alguma forma que o risco não foi nem identificado, o cara não tem noção do risco que o negócio dele tem, a conversa acaba. Não, e até mesmo as pessoas têm que entender que não é pecado nenhum falar a verdade, isso é transparência. Pelo contrário, aumenta o índice de confiabilidade Tudo no depende seu de como você vai sistema. escrever. Tudo depende de como você escreve. Tudo, e eu acho o seguinte, aquele velho ditado, né, Carlos? Quem fala a verdade não merece castigo, né? Enfim, quando a pessoa... Não, quando Eu a entendo a posição. organização se preocupa com claro, isso, é claro. você está mostrando que você merece Não, credibilidade. ainda mais, Cecília, se for alguma coisa pública, todos já sabem, você vai negar? Negar é pior, né? Então, assim, já que aconteceu, Perde o muita que você pode credibilidade. capitalizar nisso? Eu não coloquei nesse livro, mas vou botar na próxima versão. Tem um estudo na Universidade de Oxford, de 1968, de Oxford, né? Que mostra que, depois de uma crise, 7% das empresas que passaram por aquilo não conseguem sobreviver e melhorar o seu processo. 15%, no entanto, têm as suas ações aumentadas. Por quê? Ficou comprovado a robustez do processo que ela tem. Então, ela ainda sai fortalecida no final. Ou seja, ela ganha com a crise. São as famosas os riscos, as oportunidades que você tem de negócios. Então, o que vai definir isso é a robustez da sua governança. Aí entra a gestão de risco. Isso daí é importante. Continuando aqui nas nossas perguntas, então, assim, qual é o cenário assim, das dificuldades das organizações, dos profissionais? Vamos falar das dificuldades? Porque, olha, não é mar de rosa, gente, não é fácil fazer. Eu fiz uma pesquisa num universo até... Não existe um padrão, a gente estava falando sobre isso bem mais cedo, né, Carlos? Eu tenho meio medo de padrões. Padrão não dá certo, não é bem assim que funciona. Tem as suas vantagens, mas a gente tem sempre que entender que eu tive a oportunidade, na verdade, um grande privilégio, de conhecer o Nassim Taleb, que foi quem escreveu A Lógica do Cisne Negro, um evento que eu tive oportunidade fora do país de conhecê-lo. Ele até autografou o meu livro. Esses eventos acontecem e a gente tem que estar preparado, às vezes não para escrito aquele tipo de problema, mas a metodologia de combate, a gestão de crise, ele é importante que esteja intrínseco dentro da companhia. Isso é o que vai dar a resiliência no teu processo, na tua resposta. Então, respondendo ao que você perguntou, empresas são feitas de pessoas, né? A gente não pode esquecer disso. E o ser humano é um tanto quanto complexo. Então, do que eu tenho visto, existe ainda um grande receio dos gestores, independente de seja C-level ou não. Isso aqui, na verdade, ainda é um grande mistério. Ainda tem muitas dúvidas. Muitos têm ainda vergonha de perguntar. E muitos não sabem nem como perguntar. Né? Embora isso aqui vai ser demandado de vocês, gestores, muito em breve. Outro erro comum é achar que a S1, S2 é uma demanda exclusiva de contadores. Também não é. O contador tem uma parcela significativa no processo, não tenha dúvida, até porque ele que vai assinar o relatório. Porém, o processo ele precisa ser alterado porque as saídas desta máquina, desta função, são diferenciadas. Então, não basta mais eu dizer que eu investi tanto na rubrica tal. Eu preciso pormenorizar isso e mostrar no meu balanço, no meu fluxo de caixa, como é que esse processo está acontecendo. Isso requer uma mudança razoável dentro desse processo. Estou falando do S2, da questão de mudanças climáticas. E não adianta você dizer na sua empresa que você não tem esse tipo de problema. Você vai ter que justificar que as mudanças climáticas não estão afetando o seu negócio. Todas, né? Acho um pouco difícil. O consumo de energia deve ter um ou outro, mas a grande maioria é afetada de alguma forma. De alguma forma então, falamos da informação, do conhecimento, dos profissionais. Outra coisa são as ferramentas que a gente vai ter para esse processo. A IA hoje faz coisas do arco da velha, né? Então, é difícil até a gente listar tudo que ela pode fazer. Porém, a gente tem que ter muita resistência, muito cuidado dentro desse processo,
que nem tudo que ela vai conseguir fazer. Dentro desse processo, por exemplo, eu acho que a inteligência artificial pode ajudar na estruturação dos processos, mas não desenhar o processo propriamente dito. Mesmo porque ela não consegue garantir a rastreabilidade dessas informações a esse nível de ter evidências. Falam muito de evidências. Tem que estar evidenciado, gente. Evidência é palpável. É isso aqui, ó. Você põe a mão e pega e vê e confere, Como lê. eu falei no início, de você ter um Não é uma relatório de interpretação sustentabilidade, de evidência. Evidência é fato. você tem um relatório que diz lá no teu inventário que você tem, do escopo 3, 10 mil toneladas de carbono equivalente. E aí, quando você vai olhar os registros, notas fiscais de combustível e outras coisas, você vai ver que a frota do teu terceirizado é 3 vezes maior. E que, por E sinal, aquela todo mundo tá quantidade achando... não é compatível com o caminhão, o motor que ele tem, nem muito menos do diesel. Então, Tem aí alguma você coisa vai cair na errada. questão do greenwash. Aí você vai ter que justificar se foi má fé ou se foi meramente um erro Falta de operacional, de desconhecimento. desconhecimento. De qualquer forma, você vai ficar muito exposto. Há cerca de uns 2, 3 anos atrás, Reputação fica comprometida. uns 2, 3 anos atrás, eu posso falar o nome do banco porque isso foi público, né? O Deutsche Bank, que é um dos maiores bancos europeus, teve, eu não sei se foram 4, mas 2 com certeza, 2 executivos presos por questões de greenwash. Depois foi explicado e tudo mais, mas o nome, a questão fica A manchada perda no processo. reputacional é complexa. É um dano grande. E no passo a passo do seu livro, vamos falar agora uma outra pergunta que também é muito... Qual é a orientação que você dá para as organizações? Antes mesmo da gente falar Essa sobre o pergunta case. de $1 milhão. Ah, Mal, essa pergunta tem que ser rápida, o nosso tempo já está acabando, hein? Pode Bom, se você computar quiser, aí. eu coloquei aqui um passo a passo explicando de uma forma Dá só uma mais didativa, dicasinha, mas Carlos. fundamentalmente é assim. Eu tive a felicidade de ler muito na minha infância, e um livro que me marcou bastante foi o do Alice no País das Maravilhas. Uhum. E esse livro Eu também li. Esse livro, por incrível que pareça, é o início do trabalho do S1 e S2. Eu vou te explicar por quê. Tem um determinado momento que o gato, né, da Alice está deitado num galho da árvore. A Alice chega para ele e fala assim: gato, onde é que essa estrada aqui vai dar? Aí ele vira para ele e fala assim: Alice, mas onde é que você quer ir? Aí a Alice responde para o gato: tanto faz. Aí o gato responde para ela: então qualquer estrada serve para você. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A primeira coisa que você tem que entender é o que você precisa na sua organização. Nesse caso, a matriz de materialidade ajuda muito, né? Que você define prioridades. Sem isso, você não anda. Então, antes de você falar gente, qual o tipo nosso de... último podcast falava sobre matriz de materialidade. Antes de você falar se você vai querer reportar no padrão GRI, do EFRAG, seja lá ele qual for, a pergunta é: o que é que você quer reportar? O que está sendo demandado de você? Passando dessa fase, agora a gente vai entrar nos processos. Para eu elaborar esse processo, eu preciso entender um pouquinho do seu negócio. E aí a próxima pergunta é: quais são os riscos do seu negócio? Tem inúmeras formas de você fazer isso. Uma delas, que é a mais corriqueira, que é a mais usual, é a matriz de dupla materialidade, que é entender o que é risco para você, para a sociedade, e o que a sociedade gera de risco para a sua empresa. Essa avaliação de dupla face. Dali vão sair riscos, você vai ter que ouvir os seus stakeholders, você vai ter que ouvir os seus shareholders, ou seja, você vai ouvir quem investe dinheiro na sua empresa, você vai ouvir órgãos de governo que fazem sociedade em geral, sociedades organizadas, funcionários, clientes, fornecedores. Você vai ouvir esse pessoal todo. E isso vai te dar uma base para você entender o que você acha importante para você e o que os outros acham importante que você tem. Aí vai vir um gráfico enorme com vários itens para você. Você não é obrigado a acatar tudo que eles estão dizendo. Porém, você vai ter que justificar aqueles que foram apontados como relevantes e você assim não faz. Por exemplo, a CVM estipula que tenha hoje uma quantidade X de mulheres no board, que tenha X mulheres da raça negra. E aí você não coloca, ok? Ela está recomendando. Você não colocou, embora na sua matriz de materialidade apareça. A questão que você vai ter que fazer, você vai justificar por que você não colocou. Independente de ser certo ou errado, bom ou ruim,
Você tem a liberdade de se justificar. Agora, cá entre nós, você vai ter que, como diz na gíria, né, rebolar para poder dizer por que você não quer que uma mulher faça parte do seu board. É possível? Nunca vi. É possível? Então, para você ver como a questão da materialidade, ela te ajuda muito a justificar uma série de processos, ações e valores que você tem que colocar na sua empresa. Isso você faz com um método. O método é importante para isso. Porque o método não é o que o Carlos acha importante. O método não é o que a Cecília quer. Ele vai ouvir a tudo e a todos e vai definir por prioridade. E mesmo assim... A maioria vai ter voz, a empresa ainda pode dizer, embora tenha 1, 2 e 3 com uma alta prioridade, nós vamos acatar somente 4, 5, 6. E vai justificar os 3 primeiros. Se vai ser aceito, se será questionado, se vai ter processo, bateção de panela, greve na porta, é outra história. Mas é assim que funciona o processo. A nossa preocupação são os reportes, né? Aquilo que você vai reportar, aquilo que você vai falar. Agora, as consequências disso, você vai pagar escolha que você vai fazer. É igual blefe no poker, entendeu? Pode ser que ninguém peça para ver, pode ser que alguém pergunte. E a partir daí você vai escolher qual é o framework, qual é o modelo que você quer reportar. Tem dezenas de modelos, o mais famoso dele é o GRI, mas pode ser que a sua empresa, por exemplo, com uma atriz que seja na França ou na Alemanha, prefira o EFRAG, prefira um outro qualquer e não o GRI. Está certo? Está errado? Não. É meramente uma questão de necessidade, uma questão de demanda. E aí, de novo, agora você imagina você, prestador de serviço, como é que eu fico nessa história toda? Você tem a oportunidade de começar a falar essa língua e se tornar visível e relevante para quem você presta serviço. Meu amigo, infelizmente, a gente já está quase acabando. Vamos lá. Mas, para você concluir, ser super rápido, que, gente, infelizmente, a gente tem pouco tempo no nosso videocast. Mas, me dá aí, só cita aí um casezinho rapidinho para a gente concluir. Mas, espera aí, não fale muito sobre ele, não. Não, eu vou dar só uma ideia. Aqui na página 295, eu pego um exemplo de uma companhia aérea, eu chamei de CARS, né, C-A-R-S, e ela faz a avaliação inicial do S1 e do S2. E ela usa o padrão do SASB, que é um padrão já conhecido internacionalmente, que ele tem por padrões de indústria, a indústria pecuária, a indústria, o setor bancário, o setor financeiro, o setor de agronegócio, cada um deles já tem mais ou menos os maiores riscos já definidos. Ele pega isso como exemplo, e aí ele pegou 3. Eu botei aqui no livro a descrição de implementação dos resultados do sistema de gerenciamento de segurança, para uma empresa de aviação, isso é extremamente relevante, o número de acidentes aéreos e o número de ações que ele faz junto com o governo. Ele pega esses 3, faz um escrutínio, faz uma avaliação interna e chega à conclusão que eles são efetivamente relevantes. A partir daí, ele faz uma integração com as normas IAS, que são as normas International Accountable Standards. São as normas que o seu contador usa. Então, eu peguei aqui mais 3 exemplos. IAS 8, políticas contábeis. Então, ele vai entrar no detalhe do fluxo de caixa, de ativos, de passivos. IAS 37, provisões de passivos e contingentes relacionados a obrigações ambientais, por exemplo. E o IAS 1, que é a apresentação de demonstrações contábeis. Ele faz essa avaliação e chega à conclusão de que esses 3 itens são extremamente relevantes. Ele é muito mais complexo nisso aqui, mas resumindo, a partir daí ele vai para a métrica, identifica os indicadores, com esses indicadores identificados, ele começa a fazer o reporte. E aí ele casa, desde a questão da matriz de materialidade com os riscos identificados, como que é o dispêndio das rubricas de pagamento, recebimento, ativos e passivos, com o que ele executa no processo, com os indicadores que ele tem e com o que ele reporta no final. Então, isso daí é de uma forma reduzida é isso. O exemplo está aqui totalmente definida, colocado. Não é? Sim. Tem uma modelagem definida, entendeu? Agora, a questão toda é as pessoas quererem fazer. Eu acho que não vai ter essa oportunidade de querer, não. Não, assim, para a gente concluir mesmo, vamos falar o seguinte, assim, você acha aí com relação ao mercado financeiro, como é que vai atuar nessa questão? Qual é a tua ideia aí? Entendeu? O dinheiro vai estar vinculado a isso? Com certeza. Gente, isso é dinheiro, tá? Desculpa. Uma pergunta muito simples. Desculpa, isso Você é dinheiro. entra no site do BNDES,
ver quantos fundos de investimento, quantos financiamentos existem, às vezes até para fundo perdido, FAPERJ, que tem muito disso no Rio, e aqui em São Paulo também, a FINEP também, para o chamado dinheiro carimbado ambiental. Então, se você pega juros, sei lá, 3% tá com ao muitos ano... bilhões, hein, gente? 10 milhões. Eu lembro que eu vi um edital do BNDES, 10 milhões. 3% ao ano. Não está em 10 milhões. Está em 3,3 bilhões de reais. Peguei um exemplo de um pequenininho, 10 milhões. E você paga 3% ao ano a partir do terceiro ano, desde que a sua empresa comprove uma série de requisitos socioambientais relacionados ao ESG, relacionados a S1 e S2. Ou seja, tendo isso, você ganha dinheiro. Então, traduzindo... antes e não reembolsável. E, às vezes, é fundo perdido. Então, assim, é lucrativo, dá dinheiro, e eu não tenho certeza que vai ser... E pode capitalizar os projetos. Vai ser... Não, isso você precisa de fluxo de caixa, você não tem dinheiro para aportar, o melhor é você pegar um banco privado, um banco público, e pegar esse dinheiro, muitas das vezes, para fundo perdido. Olha, Carlos, eu acho que está merecendo outro videocast daqui a pouco, hein, gente? Olha, nós temos que nos organizar, Carlos, porque a gente tem muito assunto. Gente, olha, infelizmente, o nosso prazo está acabando, entendeu? Nós temos um tempinho assim, ó, curtinho para muito assunto. Mas, olha, o Carlos vai estar disponível para vocês aí, caso alguém queira fazer uma... Não, com o maior prazer, pode perguntar que eu respondo. Uma pergunta... Posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo a todos. Não, entre no nosso todos site www.duxus.com.br. Vai lá, se cadastra e faz a sua pergunta, que a gente vai ter todo o prazer de encaminhar. E o Carlos vai mandar as respostas, enfim, a gente encaminha para vocês. Agora, o mais importante é o seguinte... Agora chegou a hora do nosso sorteio, tá? A gente vai estar sorteando 5 livros do Carlos, entendeu? Que serão autografados pelo autor, ele está se comprometendo aqui, né, não? Então, fiquem aqui com a gente, entendeu? Que agora nós vamos fazer o sorteio. Muito obrigado e até daqui a 15 dias, entendeu? Com outro videocast. Muito obrigado, abraço, pessoal. Gente. Fiquem bem. Até a próxima. Obrigado, Carlos. Prazer. Pela sua vinda até aqui. Muito obrigado e até mais, gente. Tchau, pessoal. Tchau.